Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 25, onde nós estudamos as evocações. E Kardec nos ensina que o poder do espírito superior se beneficia, se ele exerce em benefício do espírito inferior, obrigando a se manifestar, como nós vimos no programa anterior, pelo seu próprio bem, né? Então, nas evocações, os espíritos inferiores só dominam os que se deixam dominar. E esse domínio é pela parte moral. Vamos dizer que a gente evoca um espírito e esse espírito não vem um espírito inferior no local dele. E ele quer dominar aquele que está evocando. Ele só vai poder fazer isso se nós deixarmos. E é só pela parte moral mesmo. Se a gente tiver um pouquinho de autoridade moral sobre ele, ele não vai fazer isso. Porque se nós estivermos assistidos por bons espíritos, nós não deveremos temer nada. Então, precisamos ficar bem atentos. Agora nós vamos ver como evocar esses espíritos. O que é preciso para a gente evocar? Recolhimento. É uma coisa muito importante que a gente tenha consciência daquilo que está fazendo. Nós estamos tratando com seres que têm sentimentos, como nós mesmos, que às vezes passaram por processos dolorosos ou ainda estão passando, e nós temos que ter essa piedade, essa caridade para com eles. Tendo fé em Deus. Então, primeira coisa, recolhimento, não aquele ambiente todo cheio de parafernálias, de tal, e fé em Deus. Nós temos que ter fé que o que nós estamos fazendo, nós estamos sendo bem assistidos, elevando a alma por alguns instantes de recolhimento. É aquela prece que a gente faz, pedindo para que nós possamos ser assistidos nesse momento da evocação. Então, dessa maneira, se a gente fizer dessa maneira, a gente vai conseguir a identificação com espíritos bons e eles vão se dispor a se manifestar. Então, é importante essa parte. Nós sabemos que temos que ter, em questões de mediunidade, de trato com a espiritualidade, muita disciplina, muito recolhimento, a fé é importantíssima, como nós já vimos aí. Temos que estar sempre com a alma elevada para fugirmos daquelas vibrações inferiores. Estamos em outra faixa vibratória, impedindo assim que aqueles espíritos inferiores nos atinjam. Unidade de pensamento e propósitos. Unidade de pensamento, porque se tiver mais pessoas conosco, tem que todos estarem vibrando no bem, no mesmo pensamento, na caridade, no objetivo que a gente quer alcançar com aqueles espíritos. E propósitos. O que nós estamos pretendendo? Nós estamos evocando espíritos para futilidades, ou nós estamos evocando para nos instruir, ou para que a gente possa dar um alento àquele que está sofrendo? É diferente. Caridade e bem, quando se tratar de um grupo. Então, se for um grupo que está evocando, nós já falamos, unidade de pensamento e de propósito. Todos ali com o mesmo objetivo, de ajudar e também de aprender. Recolhimento importante, fé, né? E onde reine um perfeito sentimento de cordialidade. Um grupo mediúnico, ele se compõe
de pessoas, claro, diferentes umas das outras. Todos nós somos individualidades, mas é necessário que tenhamos, pelo menos para aquele trabalho que estamos fazendo, uma unidade de pensamentos, de ideias, de sentimento, de cordialidade entre nós. Porque se tem uma pessoa no grupo que está com alguma picuinha com outra do mesmo grupo, já é um pé para que espíritos inferiores possam utilizar essa pessoa para promover qualquer arruaça ali, ou qualquer coisa que não seja bem-vinda. Então é preferível fazer-se evocações em dias, horas e, se possível, no mesmo local. Porque o local adequado é muito importante, que aquele local seja preservado somente para isso. E quando a gente tem dias e horas determinadas, os espíritos que vão trabalhar conosco, eles já têm aquela agenda, vamos dizer assim. Porque nós sabemos que os espíritos não param, eles trabalham demais, eles são muito ocupados. E daí eles já agendam esses dias, horas e local. E daí fica bem mais fácil, porque eles estarão presentes naquele momento. Vai ficar muito mais fácil. Será que a gente pode evocar muitos espíritos ao mesmo tempo? Ou seja, num trabalho mediúnico, quando eu leio nomes de pessoas que estão em tratamento na casa, ou de pessoas que pediram vibrações, eu estou fazendo uma evocação. Porque aquele espírito ligado àquela pessoa, ele já vai estar ali com o pensamento ligado. Ele já vai, à medida que nós tivermos o pensamento de fazer essa evocação, vamos dizer assim, uma leitura daqueles nomes, o espírito ligado a essa pessoa já vai estar ali, né? Será que eu posso evocar muitos espíritos ao mesmo tempo? Depende do quê? Da quantidade de médiuns. E Kardec fala assim, depende da quantidade de médiuns para servir na psicografia, porque no tempo de Kardec eles só evocavam pela psicografia. Hoje, nos nossos trabalhos, a gente já utiliza mais a psicofonia, que é o espírito fala através do médium. Então, naquele tempo era psicografia. Agora, imagine se nós evocamos vários espíritos ao mesmo tempo e vários médiuns começam a falar, sem nenhuma disciplina. Como é que vai ficar? Então, nós precisamos ver se nós temos médiuns adequados para atender aqueles espíritos que nós estamos evocando. Quando muitos são evocados de uma só vez e tem só um médium, então esse médium vai ter um daqueles espíritos que estão evocados, vai responder por todos. E daí ele vai exprimir um pensamento coletivo. Digamos que tenho vários espíritos presentes e eles sejam todos evocados ao mesmo tempo. Então, um espírito que tem um pouco mais de condições, ele vai responder e vai exprimir o pensamento coletivo. Então, ele não vai dar uma comunicação assim pessoal, mas ele vai falar do coletivo, como eles estão se sentindo, qual é o nível deles, qual a profundidade das dores que eles estão sentindo, o que eles já conseguiram vislumbrar no plano espiritual, de forma coletiva, porque não vai ser possível que eles estejam todos evocados ao mesmo tempo e falando todos, né?
O mesmo espírito pode... Olha só isso, que interessante que Kardec fala. Um mesmo espírito pode se comunicar ao mesmo tempo, na mesma sessão, por 2 médiuns diferentes. Como que ele faz isso? O mesmo espírito, porque vejam bem, o espírito, quando ele está lá presente, ele joga o pensamento dele. E os médiuns captam esse pensamento. Então pode mais de um médium captar esse pensamento e falar aquilo que o espírito está sentindo ou aquilo que ele está querendo transmitir. Mas para fazer isso ele tem que ser um espírito mais evoluído um pouco. Ele não vai conseguir se ele for um espírito muito ainda carecendo de evolução. Vamos ver algumas observações. 2 espíritos por 2 médiuns podem travar conversas. Nós já vimos isso acontecendo em trabalhos mediúnicos. Por isso que eu falo que na prática a gente vai comprovando tudo isso que Kardec trouxe. Dificilmente num trabalho mediúnico, bem dirigido, bem disciplinado, bem assistido por espíritos superiores, ele vai comprovar toda a teoria que Kardec trouxe. Mesmo porque Kardec se baseou em experiências, em pesquisas. Ele não trouxe algo da cabeça dele ou porque os espíritos falaram para ele. Mas ele observou, ele pesquisou, ele concluiu as suas experiências. Então, 2 espíritos, tem 2 médiuns no trabalho, cada um pode receber um espírito e eles podem conversar entre eles. Agora que vem a diferença. Espíritos superiores para nossa instrução. 2 espíritos já mais evoluídos podem travar uma conversação para servir de instrução para nós. Nós estamos ouvindo os 2, então nós ficamos aprendendo com eles. E os espíritos inferiores? Gente, eles podem brigar entre eles. Eles podem trocar palavrões, eles podem trocar acusações, se são 2 inimigos. Eles podem até atirar objetos um no outro. Por isso que a orientação é que na mesa, quem usa a mesa, porque não é necessário usar a mesa para fazer um trabalho mediúnico, mas muitas pessoas ainda usam a mesa e todos ficam em torno de uma mesa. É bom que a gente retire todos os objetos de cima da mesa. Porque se vem um espírito mais bravo e ele está com raiva, ele pode pegar um objeto. Como que ele pode fazer isso? Não sabemos. Pela força do seu pensamento, ele pode atuar, utilizar o ectoplasma do médium e lançar um objeto no outro, né? Então ele pode fazer isso, né? Nós já presenciamos em nossos trabalhos casos assim, em que um espírito se comunicou muito sofrido e muito assim, descrente da vida, dizendo que ele não era nada, que ele não tinha jeito mesmo, que bem que a mãe dele aconselhava. Gente, mas foi tão emocionante que a mãe dele incorporou num outro médium para conversar com ele. Agora vocês imaginem aquela conversa daquela mãe que esperou tanto tempo para poder atingir o filho numa conversação, que ela não conseguia no plano espiritual por causa da energia dele, que não deixava ela se aproximar. E ali no trabalho ela conseguiu conversar com ele. E ele saiu nos braços dela, foi levado. Olha que coisa mais emocionante.
Então muita gente que fala, isso não existe, essa coisa é imaginação de espírita. Como Kardec sempre falou, é a falta de conhecimento que faz com que as pessoas dizer que não existe isso. Então nós estamos hoje terminando o nosso programa, desejando a todos aí um ano muito feliz e que nós possamos sempre estar juntos nesses estudos, sempre aprendendo mais, sempre trilhando esse caminho melhor que Jesus nos deixou. Claudete Moura, para o divulgar.net.